Temos um testemunho. Eu quero chamar aqui uma irmã muito querida, nossa irmã Terezinha. Onde é que ela está? Irmã Terezinha, está ali, ela já vai vir para compartilhar um testemunho. É uma irmã muito abençoada, e ela sempre tem experiências maravilhosas com o Senhor para compartilhar. Glória a Deus. É muito bom a gente ouvir testemunhos, né, daquilo que Deus faz, né, irmãos? Boa noite, irmãos. A paz. O que eu quero passar para vocês, o que eu ganhei de Jesus. Eu peguei essas duas filipetas aqui e peguei um carnezinho desse, parceiro de Deus. Então eu fiz um propósito com Deus, do meu jeito. E sempre eu vou no banco, eu tiro o extrato do meu pagamento para ver como é que tá. Aí eu vi lá, no lugar que eu recebo, na agência que eu recebo, Deus aumentou o meu salário dobrado. Então, eu quero compartilhar com vocês que não desista. Não desista da campanha, não desista de estar pedindo a Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Então, é esse testemunho que eu quero passar para vocês. Não desanime, porque Deus é sobre todas as coisas. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, irmã Terezinha. Quantos querem ter o seu salário dobrado aí, hein? Tem que ter fé. Tem que aprender o caminho da fé. Ela é parceira de Deus, está ali com o carnê dela, do parceiro. Seja você também um parceiro de Deus, né? E Deus vai fazer milagres na sua vida, amém? Quero chamar a pastora Sirlene. Boa noite, igreja. Essa bênção também é para você, amém? Para multiplicar o seu salário, dobrar, amém? Eu também quero isso para minha vida. Eu também quero chegar lá no banco, olhar um extrato e ter muitas vezes mais do que a gente possa imaginar que está lá. Nem nosso Deus, Ele pode fazer isso, né? Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 28. Eu quero ler com vocês do versículo 1 ao versículo 8. Deuteronômio 28, ele fala das bênçãos da obediência. Se vocês obedecerem, no versículo 1 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Isso é promessa de Deus, isso é para você. E aí, continua dizendo no versículo 2: todas essas bênçãos virão sobre vocês, os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros e todos os seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. E no versículo 7, o Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 fugirão. Versículo 8, o Senhor enviará bênção aos seus celeiros e
e a tudo as suas mãos, que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. Você pode aplaudir ao Senhor? Você pode aplaudir as promessas de Deus para a sua vida, para a sua casa, para os seus filhos, porque aqui Ele diz que vocês serão abençoados na cidade. Aí Ele fala, abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados. As bênçãos de Deus não é somente para nós. As bênçãos de Deus é para nós, para a nossa família, para a nossa geração que está por vir. É para todos nós, para os nossos netos, para os nossos filhos, para a direita, para a esquerda, para onde você estiver. Mas aqui Ele diz com uma condição: se você obedecer ao Senhor. Eu li uma frase que eu trago ela comigo. A obediência a Deus gera um futuro próspero. Vamos falar junto? A obediência a Deus gera um futuro próspero. É isso que eu quero para mim, para minha casa, para os meus filhos. Quando nós obedecemos a Deus, isso gera um futuro próspero. O amanhã será próspero. Isso não quer dizer que nós não teremos dificuldades, inimigos. Porque Ele diz no versículo 7 que os nossos inimigos, eles virão por um caminho, mas eles fugirão por 7. Teremos dificuldade? Sim, mas a promessa de Deus é que nós seremos prósperos. É que a nossa geração será próspera. Então, igreja, quero dizer para você, vale muito a pena ser obediente a Deus. Vale muito, não tem preço. Você trazer o seu dízimo, trazer a sua oferta, o seu parceiro de Deus. Fazer um desafio com o Senhor, entrar numa campanha. Deus, Ele nunca, a sua lágrima, a sua oferta, ela nunca vai ser em vão. Você vai colher. Eu sirvo a Deus há 15 anos. Nenhuma das minhas sementes, umas eu já colhi, outras eu sei que a colheita está por vir. Mas eu não deixo de semear, eu não deixo de ser obediente, eu não deixo eu não abro mão dos meus princípios. Passe o que eu passar, mas princípio de Deus é princípio de Deus. Amém, igreja? Se você ainda precisa de um envelope, nossos intercessores. Alguém mais precisa? Tem alguém aqui no fundo, aqui do meu lado direito. Amém? Vamos ficar de pé para orar, para consagrarmos o nosso Deus, a nossa oferta. Mesmo que você não vai trazer hoje uma oferta, o seu dízimo, o seu parceiro de Deus, mas eu sei que neste mês de maio você tem muito que agradecer a Deus, porque o Senhor tem cuidado de você. Eu tenho certeza disso, da sua casa. Deus, Ele está cuidando. E Deus, Ele vai continuar cuidando de você. Amém, igreja? Levante as suas mãos, toda a igreja, em fé. Você que pegou o envelope, levante o seu envelope. Bem, vamos orar para que essa promessa de Deus, de Deuteronômio 28, se cumpra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém, Senhor, nós te louvamos essa noite pelo privilégio dessa palavra. Deus, e receber ela para nós, para nossa casa. Que as bênçãos do Senhor nos acompanharão. Aonde nós formos, Senhor, as bênçãos do Senhor estará conosco. Deus, nos fortaleça no princípio da obediência. Deus, para que nós não nos desvie desse caminho, Senhor, para que nós possamos colher, Deus, muito mais do que nós estamos semeando, em nome de Jesus. Amém? Traga com muita alegria, aplauda o Senhor e venha com muita alegria semear nessa terra fértil. Minha força está em ti, nada é impossível em ti. Olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé. Nada é impossível em ti, eu
Deus. Então levante as suas mãos. Vamos orar. Amém. Vamos declarar palavras de prosperidade, de bênçãos. Amém. Sementes. Pai, nós oramos, Deus, e abençoamos na autoridade que nos foi dada, cada semente que foi lançada, cada envelope que foi trago aqui, Deus, em fé, crendo que para o Senhor nada é impossível, Deus. Deus, nós oramos por milagres, testemunhos, Senhor, daquilo que o Senhor tem feito na vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplauda ao Senhor mais uma vez. Boa noite, igreja. Tudo bem? Vocês estão bem? Sim? Amém. Dá um sorriso para o irmão do seu lado. Fala para ele assim: Shalom, querido. A paz de Cristo seja sobre a sua vida. Shalom, shalom. Sabe o que significa shalom, shalom? O primeiro shalom significa paz. O segundo, paz perfeita. Quantos querem a paz perfeita de Cristo na sua vida? Diga amém. Que venha a paz perfeita do Senhor na minha vida, na minha casa, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quero saber se tem alguém nos visitando. Tem alguém hoje, algum convidado? Faz um sinal com a mão, levante a mão, a gente quer te ver. Alguém em algum lugar? Ali. Prazer, seja bem-vindo. Oi, tá joia? Mais alguém que eu não vi por aqui? Que nos visita nesta noite? Sua mamãe, né? Dinaí. Minha mãe, Dinaí. Tá joia. Vamos passar os nossos avisos, por favor? Em vídeo. Você tem passado por momentos difíceis? Não sabe que caminho seguir? Lembre-se que para cada problema existe uma. Você tem passado por momentos difíceis? Não sabe que caminho seguir? Lembre-se que para cada problema existe uma solução de Deus. A sabedoria é pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdias e bons frutos. Quer ser guiado pela unção da sabedoria? Participe da campanha O Segredo da Sabedoria, em todas as igrejas Sara. E aí, criançada, eu tinha até aqui para dar um aviso para vocês. Esse mês, dia 26, nós vamos ter mais um cultinho aqui. E para vocês que estão vindo nos cultinhos, vocês estão vendo tanto que os cultinhos estão bons, tanto que tá maravilhoso. E tem muitas surpresas a cada cultinho, e esse cultinho não vai ser diferente. Temos muitas coisas reservadas para vocês. Então, mamães e papais, se programem para trazer os filhos de vocês. Vai ser aqui na igreja às 8 horas. E também vai ser um culto especial para as mães. Então, mamães, venham para acompanhar os filhos de vocês, para vocês poderem receber muito de Deus juntos. E é isso. Espero vocês dia 26 às 8 horas aqui na igreja. Um beijo de todos nós da MSK e até a próxima. Não seja um apaixonado por partes. Seja apaixonado pelo todo. Ganhar, consolidar, treinar e enviar. Não é porque você está na terra da promessa que não tem batalha para você enfrentar. Mas quando você está na terra da promessa, você tem certeza da vitória na batalha. Você precisa entender isso. Ah, mas o meu líder errou. Ei, se o seu líder errou, é problema dele com Deus. Você vai continuar firme, você precisa continuar avançando. Muito bem. Então aí nosso tal, chegando dia 8 de junho, no feriado, 9 da manhã, é o feriado do Corpus Christi, para todos os líderes de célula, colíderes, para alunos do Instituto de Vencedores, do primeiro, do segundo, do terceiro módulo, para quem já formou no IV, para você que tem fome de Deus, vem, faça sua inscrição na livraria e participe, programe estar aqui conosco no ambiente da igreja, no ambiente da bênção, no ambiente onde Deus move tudo na nossa vida, e você vai ser muito abençoado por Deus. Dia 8, 9 da manhã,
treinamento avançado de líderes. Vai ser bênção, vai ser bênção. Queridos, então nessa sexta-feira nós teremos o culto infantil, no dia 26, né? Isso? 26, sexta-feira, 20 horas, aqui na igreja. Você que tem criança, tem filho pequeno, traga a sua criança, também vai ser muito bom. O culto infantil tem sido sempre uma bênção. Cada vez nós temos um por mês, cada vez que nós temos o culto, são momentos muito abençoados aqui na nossa igreja. E nós temos uma equipe que está vendendo, vai estar vendendo salgadinho aqui no final do culto. Você pode passar ali e adquirir e abençoar essa equipe e ser abençoado também. Muito bem, vamos orar com as crianças. Podem vir aqui à frente as nossas crianças para receber a oração, e elas irão para as salinhas. Nós temos as salinhas para elas, onde elas aprendem a palavra de Deus, onde elas recebem de Deus. Vamos orar por elas. Podem vir, papai, mamãe, se você tem criança, traga a sua criança. Estenda a mão também, igreja. Senhor, no nome de Jesus, nós abençoamos agora as crianças para o momento da salinha, que seja um momento de bênção para todas elas. Abençoa a nossa equipe de professores, que eles possam ser instrumentos do Senhor e poder transmitir para essas crianças a palavra do Senhor, que vai gerar vida e graça de Deus nas suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Podem ir, podem levar as crianças. Está chegando também, mês de junho, nós teremos o nosso revisão de vidas, 23 a 25, se você não foi ainda, procure o seu líder, procure um dos nossos líderes, faça a sua inscrição, se prepare, é um final de semana intenso na presença do Senhor, nosso Deus. E estamos nos preparando também para a celebração em Brasília, no mês de julho, de 13 a 15 de julho, estaremos em Brasília. Todas as equipes da igreja estão organizando aí as caravanas, né, com pacote de viagem, incluindo hotel lá em Brasília, incluindo a inscrição do evento, incluindo o transporte, e vale muito a pena, são dias maravilhosos que a gente sai da nossa rotina, da nossa cidade, do nosso dia a dia, e a gente vai lá para a nossa capital, da nossa nação, e lá a gente vai receber muito de Deus, lá na sede internacional da nossa igreja, lá no Arena Hall. Então, queridos, se organize, se prepare, queira mais de Deus, queira. Aqueles que vão são aqueles que têm fome de Deus. Se você não tem, fala: Espírito Santo, desperta essa fome, esse desejo de querer mais, de querer aprender mais e de receber mais de Ti, do Teu amor e da Tua graça, em nome de Jesus. E vamos ter o nosso Arraiá Sara Nossa Terra. Quem gosta de comida típica? Era para ser Arraiá Julino, mas vai ser Junino, mas vai ser Julino. Vai ser no dia 1º de julho. É um sábado, o nosso arraial, o Arraiá da Sara Nossa Terra. Vamos para a palavra de Deus, querido? Pega a sua Bíblia, abre comigo no Evangelho de João, capítulo 16. João 16. Eu estou com a versão NAA. Não sei qual é a sua versão. Nós temos várias versões da Bíblia em português. A minha é a NAA. Vai ser colocada aqui também no telão para você. João 16, 33. Falei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Essa palavra está aqui no Evangelho de João, é uma palavra do Senhor Jesus, e Ele está encorajando os seus discípulos a enfrentarem as situações adversas, a não esmorecerem na hora de dificuldades e de problemas desta vida, né? Ele está falando que no mundo eles iriam passar por aflições. As aflições, elas são resultados daquelas coisas na nossa vida que não dão certo. Às vezes vem um sentimento de fracasso, um sentimento de baixa estima. Comigo dá tudo errado, eu sabia, eu estou tentando isso aqui, mas eu sabia que não ia dar certo, né? Tem gente que pensa assim,
Mas Jesus, então, ele está dizendo aqui, vocês vão passar por aflições. Ele está nos preparando, queridos, para isso, para as dificuldades desta vida. Mas, ao mesmo tempo, ele está dizendo assim, mas tenham coragem, Jesus diz, eu venci o mundo, glória a Deus. Dá um glória a Deus aí, querido. Jesus venceu também por nós, venceu por mim e por você. Ele abriu um caminho para nós, um caminho de vitória. E nós precisamos, pela fé, trilhar esse caminho que o Senhor Jesus abriu para nós. Quantos querem trilhar o caminho da fé? Quantos querem trilhar o caminho da vitória, da conquista, do sucesso, do êxito? Diga amém, Jesus. Esse é um caminho que Jesus abriu para nós. E ele diz, nesse mesmo evangelho, no capítulo 14, no versículo 6, ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Glória a Deus. Mas eu quero ler mais uma passagem com você em 2 Coríntios, capítulo 4. Abre comigo, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 16 e 18. Se você não é corintiano, essa carta é para torcedores de outros times também. Pode ser 2ª atleticano, 2ª cruzeirense, 2ª São Paulino. Brincadeira, né, gente? 2 aos Coríntios 14, verso 16 ao 18. Por isso não desanimamos. Uau! Olha que frase. Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, ou seja, o nosso corpo físico se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. O corpo visível, a expressão visível nossa, ela pode se desgastar com as lutas, com as batalhas da vida, mas o nosso interior se renova dia a dia pelo poder do Espírito Santo, pela palavra do nosso Deus. Verso 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Essa palavra está dizendo que a tribulação que a gente vive neste mundo, e ele está chamando ela de leve e momentânea, ela vai produzir na nossa vida um eterno peso de glória acima de toda comparação. Ou seja, o que a palavra está trazendo para nós aqui é uma visão, é uma perspectiva positiva das dificuldades da vida, dos problemas que a gente enfrenta na vida. Como que você enxerga os problemas da vida? Como que você enxerga as dificuldades que você enfrenta? É isso que ele está mostrando aqui, né? Aquele que tem fé, aquele que não desanima, aquele que permanece em Deus, persevera nas promessas de Deus, ele vai enfrentar essas situações ruins da vida, e isso vai gerar um peso de glória, que ele está dizendo aqui que é eterno, ou seja, vai ser levado para a eternidade. E ele está dizendo que esse peso de glória eterno será acima de toda comparação, ou seja, não se pode comparar com nada desta vida. Diga um glória a Deus, querido. A palavra do Senhor é maravilhosa. Verso 18, ele continua, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Uau! Glória a Deus! Ele está falando aqui do olhar, e o tema dessa palavra é ajustando o seu foco. Ajustando o seu foco. Quem aqui usa óculos e você já teve que trocar óculos porque a lente do seu óculos, você já não estava conseguindo enxergar, já estava embaçado, aí você foi lá no oftalmologista, aí ele passou um outro óculos novo para você, aumentou o grau e você viu uma beleza. Quem já teve essa experiência aqui? Ou uma lente, né? Trocou a lente, pôs uma lente nova, enxergou, passou a enxergar tudo. Antes você não enxergava. Ajustar o foco é isso, sabe? Muitas vezes nós precisamos ajustar o foco da nossa visão para enxergar a vida na ótica de Deus, na ótica da fé, na ótica da palavra do Senhor. Então ele está dizendo, nós não olhamos para as coisas que se veem, as coisas físicas, materiais,
Não, nós não olhamos só para isso. Isso faz parte do nosso dia a dia. Mas ele está dizendo que essas coisas, elas são temporais. Dinheiro, posses, materiais, tudo é temporal, tudo isso vai passar. Mas ele está dizendo aqui, mas nós olhamos para aquilo que não se vê, né? Aquilo que não se vê é eterno. Ou seja, aquilo que você não vê com seus olhos naturais, mas você vê com os olhos da fé. Fala comigo assim, os olhos da fé. Isso é eterno, isso não vai passar. Diga um amém, querido. Então Paulo, primeiro Jesus, na passagem de João, do Evangelho de João, ele fala que as aflições, elas existem, mas que a gente tem que ter coragem para enfrentá-las. E agora Paulo, aqui nessa passagem de 2 Coríntios, ele está nos mostrando o segredo para vivermos uma vida cristã vitoriosa, vivermos uma vida de bênção, uma vida de conquista, de vitória. Ele está dizendo que todos nós, sem exceção, vamos passar por dificuldades, por problemas, seremos atribulados, mas ele diz também, como nós lemos aqui, que tudo nessa vida é transitório, e tudo tem um propósito para gerar em nós um eterno peso de glória. Fala assim, eterno peso de glória. Se você enfrentar as tribulações dessa vida com fé, olhando com os olhos da fé, olhando além da situação, olhando além da circunstância, você estará produzindo um eterno peso de glória, que você vai conquistar e viver isso no futuro, em nome de Jesus. E não é só no futuro, na eternidade não, é no futuro aqui na terra mesmo, em nome de Jesus. Agora, quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos passando por dificuldades, a gente não vê glória nenhuma, né? Não é verdade? A gente sofre, às vezes a gente chora, né? E a gente às vezes fica olhando demais para o sofrimento, para a situação que a gente está vivendo, para o problema que está acontecendo. E quanto mais você olha para o problema, querido, mais ele vai crescer, mais ele vai ficar grande para você, e mais você vai sofrer. Então o segredo é, não olhe para os problemas, não fique olhando para as tribulações, não mantenha os seus olhos fixos naquelas coisas que não estão dando certo, porque isso vai te abater, isso vai roubar a sua força, né? A gente realmente não vê glória na tribulação, né? Mas a gente precisa olhar o cenário maior, nós precisamos olhar além da situação. Fala comigo assim, olhar além da situação. As pessoas, elas ficam desanimadas, elas ficam frustradas, porque muitas vezes elas estão focadas somente naquilo que se vê, somente naquilo que é temporário, transitório, e elas esquecem de olhar para aquilo que é eterno, e elas esquecem de olhar para aquilo que a palavra de Deus diz. Então quando isso acontece, da pessoa ficar só olhando para o problema ali, para a situação, para aquilo que os olhos podem ver, elas deixam de focar no propósito de Deus. O propósito de Deus é a razão pela qual nós nascemos, é a razão que você existe, querido. Você nasceu para um propósito. Tem um salmo, o Salmo 139, que fala que Deus, Ele observava cada um de nós quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, ainda sem a forma completa, ainda não estávamos com os membros todos ainda formados, mas Deus já nos via, e diz ali que Deus escreveu no livro dele todos os nossos dias, e a palavra do Senhor diz que os planos de Deus para nós são planos de bênção e de paz, para que a gente aqui nessa terra, a gente tenha um futuro e uma esperança. Olha que coisa maravilhosa. Então quando Deus te viu no ventre da sua mãe, Ele escreveu a seu respeito, né, o que você iria viver aqui na terra, e Deus escreveu só coisas boas a seu respeito. Ah, bispo, mas eu estou vivendo problema. É porque nós vivemos num mundo mau, nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo que foi vencido pela iniquidade, a maldade está espalhada por todo lado, mas o plano de Deus permanece, e pela palavra do Senhor e pela fé, nós podemos trazer tudo aquilo que Deus escreveu a nosso respeito, coisas boas, coisas maravilhosas, nós podemos trazer para a realidade da nossa vida.
Diga glória a Deus aí, querido. Eu estou aqui hoje à noite para te dizer, meu irmão, foque no propósito de Deus, não foque no problema, não foque naquilo que você vê, não foque nas circunstâncias. Porque se você ficar focando nas circunstâncias, você vai esquecer das promessas de Deus. Vá para a palavra, venha para a campanha como você está aqui, venha para os cultos, vá para uma célula, vá para o revisão de vidas, vamos para Brasília, vem para o tal. Foca na palavra de Deus, foca nas promessas de Deus, porque elas vão gerar fé no seu coração. A fé, obrigado querido, a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir do que? Da palavra. A fé vem pelo ouvir da palavra, não é? Mas se você estiver olhando, focando o seu olhar, fixando o seu olhar nas circunstâncias, nas dificuldades, você vai esquecer das promessas, a sua fé vai esfriar, você vai desanimar, você vai se abater, você vai ter atitudes críticas, você vai criticar, porque você vai vir na igreja arrastado, e o dia que você vir, você vai olhar só o negativo, e se você for procurar negativo, tem, porque nós não somos perfeitos, a igreja não é perfeita, né? Então, você vai ter um coração crítico, você vai ser uma pessoa ingrata a Deus, você não vai reconhecer as coisas que Deus já fez na sua vida, você vai esquecer. Então, querido, não foque nas circunstâncias, foque em Deus, não foque naquilo que se vê, foque naquilo que não se vê. Em nome de Jesus, deixe, né, de olhar para aquilo que é ruim e olhe para aquilo que é eterno. Deixe de olhar para aquilo que é transitório e olhe para aquilo que é permanente. Foque em Deus, foque na promessa, foque na palavra de Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Amém, Santiago? A diferença entre aquilo que a gente vê e o que nós não conseguimos ver depende de onde nós colocamos o foco do nosso olhar. Sabe, tem pessoas que gostam de ver só os problemas e ficam se lamentando o tempo todo das dificuldades. Reclama do salário, reclama do cônjuge, reclama do filho, reclama do colega de trabalho, reclama do chefe, reclama de tudo, do tempo. Se está quente, reclama, se está frio, reclama também, se está chovendo, reclama, se está seco, reclama também. Sabe por quê? Porque está olhando só o que vê. Queridos, nós precisamos virar essa chave, nós precisamos olhar aquilo que é eterno, nós precisamos olhar as promessas, precisamos olhar o que Deus tem para nós, enxergar a vida de uma maneira diferente, com os óculos da fé, ou com os olhos da fé, o olhar da fé. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Quantos querem isso? Diga amém, Jesus. Então, nós precisamos aprender a enxergar a vida cristã de uma maneira diferente. A vida cristã, o andar com Cristo, o andar com Deus, não é só flores. Não, tem dificuldades. Foi por isso que Jesus disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Jesus não nos enganou. A palavra de Deus não nos engana, dizendo que aceitou Jesus não tem mais problema na vida. Não, a Bíblia não diz isso. O próprio Jesus está dizendo: no mundo tereis aflições. Ele está nos preparando para isso. Mas ele também diz: tenham coragem, porque eu venci. E vocês também vão vencer, amém, amados? Ele venceu e nós vamos vencer também. O que vemos com os nossos olhos naturais é transitório. Fala comigo: o que eu vejo com os olhos naturais é transitório. Mas o que eu vejo com os olhos da fé é eterno. Aplauda o Senhor por isso, querido. Glória a Deus, merece. Deus merece esse aplauso, né? Muitas vezes a gente não consegue enxergar hoje o que Deus está preparando para nós amanhã. Uma vida de vitória, uma vida de sucesso, uma vida de realização, as conquistas que Deus tem para nós, a saúde. Quantos agradecem a Deus? Você tem saúde? Quantos agradecem a Deus pela saúde todos os dias? Você agradece?
Sabe, porque às vezes a gente esquece de agradecer a Deus quando está tudo bem. Eu estou empregado, eu tenho um bom carro, eu tenho um casamento, eu tenho filhos saudáveis. Agradeça por tudo isso, querido. Deus, obrigado. Às vezes a gente não agradece. Aí quando tem um problema, o que a gente faz? Reclama. Deus esqueceu de mim. Eu estou na igreja, eu sou fiel a Deus, por que isso aconteceu comigo? E aí começa aquela lamúria. Mas aqui, ninguém faz isso, em nome de Jesus. Ninguém aqui tem esse hábito de lamuriar, né? Em nome de Jesus, amém ou não? Então, sabe, querido, sua família, Deus quer abençoar a sua família. Deus quer que você tenha uma família abençoada, um casamento abençoado, filhos abençoados, filhos que amam a Deus, filhos que têm prazer de estar na igreja. Deus tem isso para nós, Deus tem isso para o seu povo, Deus tem isso para você, querido. Uma vida abençoada profissionalmente, paz interior, né? Prosperidade. Deus tem tudo isso para nós. Mas nós precisamos aprender a olhar a vida na perspectiva da fé. Porque na perspectiva da fé nós atraímos as coisas boas de Deus. Nós atraímos aquilo que a promessa de Deus está mostrando. Porque a gente olha isso acima de qualquer circunstância. A gente olha a promessa primeiro. Eu estou passando por isso aqui, mas a promessa é. E aí a gente olha para a promessa e fala, eu chamo a existência essa promessa na minha vida, em nome de Jesus. E sabe, queridos, nós precisamos nos dispor para ter o nosso altar erguido, ou seja, um devocional, uma vida na presença de Deus. Você tem que buscar no seu dia a dia, construir um altar na sua vida, em que todos os dias você possa ter um tempo com Deus, todos os dias você possa ter um tempo de oração e de leitura da palavra, de preferência de manhã, antes de você sair de casa. Por quê? Porque de manhã você está com a cabecinha fresquinha, né? Se você deixa para orar de noite, o que vai acontecer? Você chega em casa depois de um dia de trabalho, de correria, para baixo, para cima, e aí você, não, eu vou orar de noite. Aí você chega lá, vai orar lá no seu quarto e ajoelha no pé da cama. O que vai acontecer? Em 1 minuto você está dormindo. Especialmente se você tomar banho primeiro. Porque aí você toma banho, relaxa, encosta lá na cama e dorme. Aí você não vai meditar na palavra, você vai medeitar na cama. Nem que seja ajoelhado, você vai dormir. De manhã você acorda, você dormiu, está tranquilo. Mesmo que você dormiu pouco à noite, dormiu poucas horas à noite, mas você acorda, lava o rosto, levanta, né, está friozinho esses dias, aí você põe uma blusinha, se aquece e vai orar, vai falar com Deus. Vai fluir, irmão, vai fluir mais. Fala para o irmão do seu lado, vai fluir, irmão. Tem que ter o horário certo, tem que ter o planejamento certo, né? Então, queridos, deixa eu te falar algo para você. Aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Se você crê, o que você ainda não tem hoje pode acontecer na sua vida em pouco tempo, no nome de Jesus. Em pouco tempo. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5, no verso 7, que andamos por fé e não pelo que vemos. Tem um louvor que a gente canta aqui, né? Nós andamos por fé, nós andamos pelo que cremos e não pelo que vemos. Fala assim, eu ando pelo que eu creio e não pelo que eu vejo. Agora, peraí, onde é que está a sua fé? Está em Deus, está na palavra, está na promessa? Porque existe uma fé negativa também, né? O que alimenta a fé? O que nós ouvimos. Se você está ouvindo coisas ruins, negativas, palavras ruins, que te joga para baixo, você vai ter uma fé negativa, ou seja, você vai crer no negativo. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Você vai crer que não vai dar certo, você vai crer que vai acontecer mais um problema na sua vida, né? Esse dia a gente estava andando com uma pessoa, e aconteceu uma situação, e ela falou assim, agora só falta acontecer mais não sei o quê. Quer dizer, a situação ruim. Agora só falta acontecer, e ela falou mais uma coisa ruim que pode acontecer. Fé negativa. Sabia que tem fé negativa?
Nós precisamos ter uma fé que vem da palavra de Deus, porque a fé que vem da palavra é uma fé que nos leva para cima, que nos joga para cima, em nome de Jesus. Andamos por fé e não pelo que vemos. Agora, não esqueçamos que somos seres humanos imperfeitos. Vivemos muitas vezes dependendo do que vemos e sentimos. Querido, não viva do que você sente, não viva do que você vê, viva do que você crê. E por isso que você precisa ter uma vida na presença de Deus, porque você precisa crer naquilo que é positivo, você precisa crer naquilo que a palavra de Deus diz, porque a palavra de Deus, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela é verdadeira, a palavra de Deus, ela chama à existência as coisas do céu para se tornarem realidade na nossa vida. Amém ou não amém? Então precisamos treinar os nossos olhos espirituais a olhar para Deus e para as promessas de Deus e não para os problemas. Isso é um treinamento diário e nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Jesus disse que enviaria o Espírito Santo, não foi? Lá em João capítulo 16, ele estava despedindo os discípulos e ele falou: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo. Ele vai fazer vocês se lembrarem de tudo que eu vos tenho dito. Se você lê a palavra nas suas horas difíceis, na sua mente, vai vir promessa, porque o Espírito Santo vai te lembrar. E aí você vai abrir a boca e vai verbalizar a palavra de Deus. E aí as situações e as circunstâncias, você vai vencer todas elas em nome de Jesus. Ele é o nosso ajudador. Ele é Deus presente na nossa vida. Talvez o que você está vendo hoje na sua vida, na sua família, na sua empresa, nos seus negócios, na vida dos seus filhos, na sua vida financeira, até na sua vida espiritual, não te anime muito. Talvez você está passando por lutas, por situações em que você gostaria de estar diferente do que está, que estivesse melhor do que está, né? Mas não desanime. Jesus disse: não desanime, tenha coragem, tenha coragem. Paulo também disse: não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa exteriormente, né? Mas interiormente nós nos renovamos todos os dias por meio da fé, na presença de Deus, em nome de Jesus. Então, peça a Deus que Ele mostre para você como que Ele vê a sua vida, como que Ele vê a sua situação, porque às vezes você está se vendo menor do que tudo, você está se vendo como um derrotado, um fracassado. Lembra de Gideão? Lembra de Gideão? Quem lembra de Gideão? Gideão, eles estavam vivendo um momento turbulento na nação de Israel, e o anjo chega para Gideão, e fala com ele, e chama ele de homem valente, e ele fala: que isso, Senhor? Eu sou o menor na casa do meu pai, a minha família é a menor em Israel, e o Senhor vem me chamar de homem valente? Porque ele se via como? Ele se via como um derrotado. Ele via a família dele como uma família muito pequena na nação. Então, ele tinha um olhar para ele mesmo, um olhar que o diminuía. Mas o anjo chamou ele de quê? Homem valente. Às vezes a gente se vê de uma maneira e Deus nos vê de outra maneira. Deus te vê como um vencedor. A palavra de Deus diz que nós já somos mais que vencedores. Ah, bispo, mas eu não estou vendo isso ainda. Querido, mas você não está vendo com os olhos da fé, você está vendo com os olhos naturais. Então começa a olhar com os olhos da fé e começa a declarar aquilo que a palavra declara sobre você. Começa a dizer: eu sou mais do que vencedor. De manhã, quando você levantar e tiver o seu tempo com Deus, antes de sair de casa, você fala: eu estou saindo para trabalhar, eu estou saindo, seja para o que você for fazer, vai fazer uma viagem, né? Você vai vender, eu estou saindo e hoje eu vou ter coisas maravilhosas acontecendo na minha vida, porque eu sou mais do que vencedor, eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu vou vender, meu negócio vai prosperar, as coisas vão acontecer, Deus vai me guardar, o anjo estará comigo, aleluia.
Você tem o hábito de orar quando você sai de casa? Quando você entra no volante de um carro, entra no ônibus, você ora? Isso faz uma diferença, querido, muito grande. Sabe, você anda numa rodovia, por exemplo, você está dirigindo uma rodovia, ou até mesmo dentro da cidade. Você não sabe, às vezes o anjo te livrou de situações que você não sabe, mas porque você orou, Deus está guardando você. A Bíblia diz, caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será o quê? Então, sempre pergunte para Jesus, Jesus, como que o Senhor vê minha vida? Como que o Senhor vê? Me mostra na tua palavra, como que o Senhor me vê? Isso vai fazer diferença na sua vida em nome de Jesus, amém? Deixa eu te mostrar mais uma passagem bíblica, no Salmo capítulo 30, abra aí comigo. Salmo 30 é um salmo de Davi, quero te mostrar aí do 1 ao 5. Davi estava vivendo um momento de grande angústia, de dificuldades, mas ele declara a sua fé. Esse é um excelente salmo para você orar, quando você não souber como orar. Olha só, verso 1, eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem contra mim. Verso 2, Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me curastes. Olha só que bênção. Verso 3, Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservando minha vida, para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos, e deem graças ao seu santo nome. Dá um glória a Deus aí, querido. Isso é para nós. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são os seus santos. É o povo de Deus, amém? Verso 5, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem quando? Glória a Deus, aleluia, aplauda o Senhor por isso, querido. É promessa de Deus, é para você, não é só para Davi não, é para mim, é para você. É para todo aquele que crê, para todo aquele que crê. Então, querido, você precisa descobrir aonde está o seu foco. Pensa agora, aonde está o seu foco? Seu foco está em Deus? Onde você tem fixado os seus olhos? Teu foco está nas promessas de Deus, naquilo que é eterno? Ou você tem a tendência de olhar para os problemas e para as dificuldades? Pensa nisso. Se você tem tendência de olhar para os problemas, peça a Deus hoje que mude isso na sua vida. Peça a Deus, Senhor, os problemas vão sempre existir, irmão. Fala, Senhor, os problemas vão existir, mas eu quero orar para o Senhor. Eu não vou desanimar, eu não vou me abater diante de dificuldades, eu não vou fixar os meus olhos em problemas, eu vou ajustar o meu foco, eu vou olhar além, eu vou olhar com os olhos da fé, eu vou olhar para as promessas, eu vou olhar para aquilo que o Senhor está olhando e dizendo a respeito da situação, e eu vou vencer em nome de Jesus. Amém, queridos? Muitas pessoas, infelizmente, na hora da dificuldade, elas abandonam a fé, elas saem da igreja, elas se permitem ficarem decepcionadas com Deus, com a igreja, e retrocedem, e vão para o mundo. E queridos, vão de mal a pior, vão de mal a pior. O mundo não tem nada de bom. Se servindo a Deus a gente tem dificuldades, a pessoa vai, não, eu vou para o mundo. Vai para o mundo, vai ficar muito pior, porque lá o inimigo vai sambar na sua vida. Lá ele vai acabar com você, porque lá é o terreno dele, lá ele domina tudo. E a pessoa vai afundando. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro. Um problema atrai mais um, outro problema atrai mais outro problema atrai mais outro. E o crente que desvia, deixa eu falar uma coisa para você. Ele vai lá para o mundo limpinho. A casa dele está varridinha, está limpinha, está cheirosinha. Passou detergente, está tudo limpinho, porque Jesus tinha limpado tudo. Aí ele vai para o mundo. Aí um inimigo chega, entra, um capeta, um demônio. Aí ele fala, nossa, está limpinho. Aí ele chama mais um monte. E aí vem aquele monte, e aí vai sujar tudo de novo. Vai bagunçar tudo. Aonde o inimigo vem, bagunça tudo. Então, queridos,
nas dificuldades, não vamos retroceder. Nas dificuldades, vamos buscar ainda mais a Deus, com mais intensidade, em nome de Jesus. Amém ou não? Dá um glória a Deus bem forte. Isso, aplauda ao Senhor com força. Então, os nossos olhos, eles são responsáveis pela forma como nós vemos a Deus, o mundo e a nós mesmos. Como nós vemos a Deus, o mundo e a nós mesmos. Então, quem aprende a sabedoria de Deus, transforma a morte em vida e acidentes em propósito, escassez em abundância. Quem aprende a andar na fé, transforma o seu ambiente. Se o ambiente se estragou por algum motivo, pela fé, você vai fazer com que aquele ambiente muda. Aquele ambiente vai ser transformado. Você vai trazer a promessa de Deus, você vai trazer os anjos de Deus, você vai trazer o ambiente do céu, você vai trazer a presença do próprio Deus, e o ambiente vai ser transformado. Glória a Deus. Então, caminhando para o fim, eu quero dizer para você, irmão, não existe meio termo. Ou vivemos pela fé, andamos pela fé, ou só enxergaremos dúvida. Ou a gente vive pela fé, anda na fé, ou nós vamos enxergar somente dúvidas. E Deus não nos chamou para viver imerso em dúvidas, com a nossa mente dividida. Deus não nos criou para isso e não nos chamou para isso. Ele nos chamou para vivermos uma vida vitoriosa, uma vida de fé na sua promessa. Paulo diz em Romanos capítulo 14, no versículo 23, tudo que não provém da fé é pecado. Você já viu esse versículo? Projeta para mim. Tudo que não provém da fé, tudo que você faz apartado da fé, fora da fé, isso é pecado aos olhos de Deus. Romanos 14, 23. 14, 23. Aquele que tem dúvida, se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Ele está falando de alimentação. Se você olhar o contexto, ele está falando de comida, né? Mas isso aqui se aplica a tudo, é um princípio de Deus. Qualquer decisão da sua vida, qualquer direção que você toma, qualquer rumo que você faz sem a fé em Deus, sem fé em Deus, queridos, é sem a bênção de Deus, é sem a aprovação de Deus. Você está duvidando, você está em dúvida e faz a si mesmo. Se tem dúvida, não tem bênção. Se tem dúvida, não tem aprovação de Deus. Se tem dúvida, não tem paz interior. Se está assim, não faz. Não faz. Agora, tem fé, tem convicção interior. Não, Deus está comigo nisso. Faz, porque Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Amém, não? Amém ou não? Por fim, última passagem que eu quero te dar, Hebreus 12. Verso 1 e verso 2. Aqui temos um conselho de Deus muito importante para nós. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ele está mandando, orientando, ensinando a gente aqui a olhar para Jesus, colocar os nossos olhos no Senhor Jesus, e para o exemplo que Jesus nos deixou, que Jesus aqui, olha, diz aqui que ele é o autor e consumador da fé, e pela alegria que lhe estava proposta, ou seja, Jesus olhou além da circunstância, Jesus sabia que ele ia enfrentar a cruz, que ele ia morrer naquela cruz, que ele ia sofrer, mas ele não olhou aquilo, ele olhou além, e pela alegria do que ele viu que iria acontecer, porque através do sacrifício dele, milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro seriam salvas. Jesus então falou, vale a pena. Ele manteve firme, aqui diz, pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou então a cruz, ele suportou o desprezo, ele suportou a vergonha,
E aqui diz que depois de tudo, ele se assentou à direita do trono de Deus. E é onde ele está assentado, no trono de glória. Glória a Deus, aleluia. Querido, isso é para mim e para você. Se nós aprendermos a olhar tudo nessa vida com os olhos da fé, nós vamos ser recompensados. Paulo diz, nós vamos ter um peso eterno de glória na nossa vida. Nós vamos viver a eternidade com o Senhor, mas não vai ser só na eternidade não. Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida aqui, nesse tempo, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar. Eu quero dizer para você, tudo nessa vida passa, tudo nesse mundo passa, com exceção de Deus e a sua palavra. Deus e a sua palavra não vai passar. Por isso, fique firme na palavra, e tenha a palavra de Deus e as promessas da palavra como âncora de Deus na sua vida, para te sustentar neste mundo. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Aleluia. O que faz a diferença na nossa vida é o nosso foco. É para onde estamos olhando ou para quem estamos olhando. Quem são os nossos referenciais? Para onde nós estamos olhando? Para onde você está olhando? Isso é que vai fazer diferença na sua vida. Em nome de Jesus, com a sua mão no seu coração, agradece a Deus pela palavra. Fala para Deus que você não vai andar olhando as coisas naturais, mas que você quer olhar aquilo que é eterno, aquilo que é espiritual, que você quer olhar para Jesus, que você quer olhar para a palavra de Deus, para aquilo que Deus tem para você, para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia, querido, glória a Deus, glória a Deus. Vai orando, vai falando com Deus. Fala para Deus, Senhor, abra os meus olhos espirituais, abra os olhos do meu coração. Eu quero andar como um vencedor, eu quero enfrentar toda e qualquer situação desta vida com os meus olhos espirituais abertos. Eu quero olhar além das situações, eu quero olhar além das circunstâncias, e eu quero viver o propósito do Senhor, aquilo para o qual eu fui criado. Eu não abro mão de viver o propósito do Senhor. Tudo que o Senhor escreveu ao meu respeito no livro do Senhor, quando eu ainda era uma substância sem forma no ventre da minha mãe, é isso que eu quero viver, porque eu sei que o Senhor escreveu a meu respeito somente coisas boas, para que eu viva neste mundo o melhor de Deus, e eu chamo isso a existência na minha vida, em nome de Jesus, aleluia. Eu quero te chamar para o momento de unção, quero que você venha para o altar, venha para frente, saia do seu lugar, venha receber a unção de Deus na sua vida, no seu coração, na sua mente. Glória a Deus. Pode vir bem para frente. Os irmãos que estão vindo, venha bem aqui para frente. Feche os seus olhos. Você vai ser ungido, querido. Hoje é a nossa 7ª semana, nós completamos um ciclo. E essa unção de Deus, esse óleo santo que representa o Espírito Santo, que vai ser colocado sobre você, com a imposição das mãos, é para te fortalecer, para que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que Deus te dê essa sabedoria, de viver a sua vida, focado naquilo que a palavra do Senhor diz, não naquilo que você vê, não naquilo que você sente, não naquilo que você pensa, não na circunstância que está ao seu redor, mas olhando para Deus, olhando para aquilo que Deus diz, olhando para a palavra de Deus, para o propósito dEle. Deus vai te fortalecer, você vai vencer todas as situações, você vai vencer todas as adversidades. Essa é a promessa de Deus, essa é a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, vai movendo, nós trazemos essa unção, libera essa unção, Senhor, libera essa unção sobre o teu povo, sobre os teus filhos, tuas filhas, sobre os casais que aqui se encontram, sobre os rapazes, sobre as moças, sobre toda a tua igreja. Libera, Senhor, uma unção sobrenatural, marca o teu povo, marca cada um agora. O Senhor sabe o que cada um tem vivido, mas em nome de Jesus, nós trazemos agora força, graça, poder de Deus, no nome do Senhor.
paz. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 Declara isso, querido. gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu não posso deixar de orar por aquelas pessoas que precisam ter uma decisão de entregar-se para Jesus. Talvez tenha alguém aqui que você nunca fez essa oração, entregando sua vida para Jesus, se arrependendo dos seus pecados, convidando Ele para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Ou talvez tenha alguém aqui que você já foi crente um dia, mas se desviou dos caminhos do Senhor. Eu quero orar para que você volte para os caminhos do Senhor. E você que precisa fazer essa entrega da sua vida, convidar Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida, esse é o momento. Eu quero pedir que toda a igreja feche os olhos, e quero que você que vai entregar a sua vida para Jesus, ore comigo repetindo a minha oração, que toda a igreja repita comigo também. E você que se desviou e quer voltar para os caminhos do Senhor, você vai orar também, voltando para os caminhos do Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendo que preciso do teu perdão e da tua salvação. O Senhor morreu por mim, o seu sangue foi derramado em meu favor, para me libertar
de todo pecado, para me purificar de todo mal. E hoje eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa, Senhor. Entra na minha vida, habita no meu coração, seja o meu Salvador, seja o Senhor da minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador, e te agradeço, porque o Senhor está me ouvindo agora, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez, ou, como eu falei, voltando para o Senhor? Levante a mão, quero te ver. Tem alguém? Amém. Mais alguém? Mais alguém? Se tiver mais alguém, eu quero ver sua mão levantada, eu quero orar por você. Amém. Vem aqui, Gabriel. Vem aqui. Estende a sua mão aqui, querido. Vamos abençoar essa jovem. Senhor, abençoamos a Gabriela. O Senhor tem tocado o coração dela sobre a importância da salvação, do perdão, da vida com Deus, da vida com Jesus. E nós, como igreja, abençoamos a sua vida e a sua decisão. O inimigo não vai jamais roubar isso dela. Meu Deus, declaramos a tua salvação. Declaramos, Senhor, que o nome dela é escrito no teu livro da vida. E declaramos, Senhor, que ela há de crescer no conhecimento do Senhor. Meu Deus, e viver uma vida abençoada para a tua glória. Nós a abençoamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, amém, amém. Deus é bom demais. Fala assim comigo: Deus é bom o tempo todo. Agora fala assim: o tempo todo Deus é bom. Amém ou não amém? Glória a Deus. Antes de encerrar, vamos orar pelos pedidos de oração. A Terezinha, nossa irmã Terezinha, ela pede pela vida sentimental do Max e da Franciele. A Juliana pede pela saúde do Wellington Borba, que está com dengue, para que Deus o cure. A Maria Helena pede pela vida das suas filhas, Luciene, por fortalecimento espiritual e de sua família. A Laodiceia pede pelo Caio e também pelo retorno da Elaine. Vamos orar? Em nome de Jesus. Se você puder levantar suas mãos, orar junto comigo. Pai, colocamos estes pedidos, a vida, Senhor, do Max e da Franciele na tua presença. Pedimos, abençoa este casal, ajuda-os, ó Deus, o casamento deles, cobre-os com a tua graça, atrai o coração deles para a tua presença, quebra toda a resistência do inimigo nas suas vidas, Senhor, que as escamas caiam, que o engano seja tirado, no nome de Jesus. Oramos pela saúde do Wellington Borba. Meu Deus, ele está com dengue, nós repreendemos toda enfermidade, oramos, Senhor, que a tua mão esteja estendida sobre ele, para que ele seja curado, no nome de Jesus. Oramos pela Luciene, abençoando a vida dela, seus filhos, que a graça, o amor, o poder de Deus sustente a tua filha na fé, em nome de Jesus. E oramos pelo Caio, declaramos, Senhor, a cura do Senhor, enviamos uma palavra de cura, que o Caio seja curado. Ó Deus, repreendemos essa enfermidade, repreendemos esse tumor, repreendemos em nome de Jesus. Põe a tua mão. O Senhor levou toda doença, toda enfermidade, e é isso que nós cremos e declaramos agora na vida do Caio. Ó Deus, abençoa a vida da Elaine, o seu retorno, a sua viagem, e que o Senhor possa abençoar, meu Deus, cada área da sua vida. Meu Deus, tudo aquilo que ela está, ó Deus, buscando, que seja resolvido, que o Senhor a ajude e que ela resolva com a tua graça, com a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito do Senhor te acompanhe, você possa ir em paz. Deus abençoe, querido. Grande abraço.